Olá pessoal, graça e paz. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. E sejam bem-vindos, a primeiro vídeo aula aqui do canal Gospel Tech 316 nesse ano de 2024. Espero aí que vocês tenham passado um ótimo Natal, Uma virada de ano com saúde. E vamos estar firmes e preparados para esse ano de 2024, porque esse ano de 2024 promete aí muitas coisas acontecerem, né? Se eu posso te dar uma palavra positiva, é o seguinte: continue crendo no Senhor Jesus como único Salvador da sua vida. Continue estudando a palavra de Deus. Continue em comunhão com os irmãos. Continue orando e a fé, a esperança, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, independente de tudo que nós temos para passar nesse ano 2024, que já começou, como eu posso dizer, um ano bem tribulado, né? Terremoto fortíssimo no Japão, matando algumas vidas, destruindo vários prédios. Teve até um tsunami pequeno, mas teve. Está tendo terremotos em outros lugares aí do planeta, vários terremotos. O que mais? Guerras, né? Rumores de guerra, as coisas estão apertando. Nós temos hoje aí vários focos de guerra, né? Nós temos a Rússia com a Ucrânia, nós temos aí Israel é, com a faixa de Gaza e agora já está se envolvendo mais o Irã, né? Está se envolvendo mais nessa guerra aí contra Israel. Temos agora aí a Coreia do Norte, né? Lançando vários mísseis aí, provocando a Coreia do Sul. Enfim, as coisas não estão boas, né? E para aqueles que têm um pouco de conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, tem fé naquilo que o Senhor tem nos prometido, naquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? Aqueles que conhecem um pouco sobre o Apocalipse, sobre os últimos eventos deste tempo que nós estamos vivendo, né? Desta era que nós estamos vivendo, sabe que realmente nós estamos naquela fase, posso dizer assim, das dores de parto, né? Aquela fase das contrações. Uma mulher, quando tem uma contração, quando está perto de dar à luz, ela tem contrações. E essas contrações, elas vão aumentando em número e em intensidade, né? Ou seja, vão ficando cada vez mais constantes, o tempo vai diminuindo e mais fortes. E é isso que está acontecendo com o nosso planeta, ok? O intervalo de tempo entre terremotos está mais curto, as catástrofes, as coisas estão acontecendo, tudo está ficando mais curto. Mas isso não é uma notícia para que nós possamos ficar desesperados. Pelo contrário, é uma notícia que a palavra de Deus está se cumprindo e nós temos que ter a fé na vida eterna. Nós temos que ter a fé em Jesus Cristo que ele vai voltar. Assim como Jesus veio a primeira vez para pagar o salário dos nossos pecados, para morrer na cruz por nós e ali ele poder quitar a nossa dívida para com Deus, ele vai voltar a segunda vez. E quando ele voltar a segunda vez, vai ser para realmente levar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Okay? Não quero entrar nos detalhes aqui, né, quanto a vinda de Jesus, se vai ser antes da tribulação, depois, no meio, tal, esse é outro assunto, tá? Mas o que é certo é que Jesus voltará. Com certeza ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, ok? E nós somos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que receberam, né, a graça de Deus, a salvação, o Espírito Santo, aquele que tem o selo do Espírito Santo, que tem o nome escrito no livro da vida. Esses são a noiva de Cristo, ok? Então, apesar de tudo que vai acontecer em 2024, né, nós temos que ter essa esperança. E um dia, tudo isso será solucionado, ok? Então é isso, pessoal. O mais importante, então, é nós termos fé,
nós temos esperança, nós pedimos sabedoria, pedimos saúde, e Deus vai com certeza colocando tudo isso em nossas vidas a cada dia, conforme o propósito dele, ok? Então não se desesperem com as notícias, né, que chegarão até nós, as notícias que virão pelas TVs, pelas emissoras, pelas mídias e tudo mais, tá? Nós temos que fincar o nosso pé no alicerce firme. Nós temos que fincar a nossa casa, nossa estrutura na rocha, né? Que é Jesus Cristo. A própria palavra de Deus fala de quando vier as tempestades, né? Quem tiver com a sua casa construída sobre areia, seu alicerce sobre areia, os ventos vão bater, né? A tempestade vai vir e essa casa vai ser derrubada, vai cair ao chão, porque o alicerce não é firme. Agora, aqueles que estiverem com a sua casa construída sobre a rocha, né? Sobre um alicerce firme, vão vir a tempestade, os ventos vão bater. Essa casa pode até balançar, né? Se envergar, mas não virá ao chão, não cairá, porque ela está firmada sobre a rocha. Então, as nossas vidas, isso é uma parábola, né? É de Jesus nos ensinando que as nossas vidas devem estar fundamentadas, firmadas na rocha, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, tá? Então, os problemas virão? Sim. Nós passaremos por problemas? Todos passaremos. Os cristãos, os não cristãos, todo mundo passará por problemas, tá? Não é só porque eu creio em Cristo, que eu creio na palavra do Senhor e busco a cada dia na minha vida servir a Ele com santidade, né? Servir ao meu próximo, que eu não vou passar problema, que eu não vou ter sofrimento, que eu não vou ter enfermidade, que eu não vou ter tristeza. Não. Todos nós teremos. A diferença é que nós temos uma esperança a mais do que aqueles que não creem na palavra do Senhor. Ok, pessoal? Então, vamos estar dando continuidade, né, ao nosso estudo da epístola ou da carta aos Gálatas, que Paulo escreveu à igreja da Galácia. Nós hoje vamos ver a lição de número 12, e nós estamos aí vendo o capítulo 4. Então, se você abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, vai lá no capítulo 4, e hoje nós vamos ver do versículo 12 até o versículo 20. Gálatas 4, do 12 ao 20, ok? Então vamos orar para dar início. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de hoje. Te agradecemos, ó Pai, por mais esse tempo que nós estamos dedicando na Tua presença. Esse tempo, Pai, para aprender mais da Tua palavra, para que a Tua palavra venha realmente fazer moradia em nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e que a cada dia, Senhor, nós possamos ter conhecimento dela para podermos opinar, para podermos ajudar, para podermos ter a certeza de que aquilo que nós estamos fazendo, aquelas escolhas que nós estamos fazendo na nossa vida, elas estão sendo direcionadas por Ti, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, Espírito Santo de Deus em cada um de nós, tira as nossas dúvidas, Senhor, esclarece, Senhor, tira as escamas dos olhos daqueles que estão com os olhos, Senhor, tampados, fechados ao Senhor por qualquer tipo de coisa que não venha de Ti, ó Deus. Que o Senhor faça a obra em nossas vidas. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então é isso aí. O título, né, da nossa lição de hoje, aula número 12, é a ternura de Paulo para com seus leitores, ok? Então, nós estudamos aí, já vimos nos 3 primeiros capítulos de Gálatas, que o objetivo principal de Paulo, ao estar escrevendo essa carta aos Gálatas, é para dar uma bronca neles, né? Primeiro, nos 3 primeiros capítulos, pelo menos, nós enxergamos muito bem isso. Paulo está dando uma bronca neles, tipo assim, eu ensinei tudo para vocês, eu ensinei o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo para vocês, e agora vocês estão deixando isso para trás, né? Vocês estão acreditando em falsos ensinos. Vocês estão acreditando num evangelho que não é o evangelho de Cristo. Vocês estão querendo seguir tradições que vocês já foram libertados, não precisa seguir mais. Mas agora, né, a partir desse versículo 12, nós vamos ler aqui, nós vamos ver que Paulo começa a agir com mais amor, Paulo começa a agir com mais ternura
para com os Gálatas. Então a gente entende que, apesar, né, de nós termos que ser firmes com a palavra de Deus, de nós estarmos aí ensinando, de estarmos exortando as pessoas, muitas vezes corrigindo com a palavra, nós temos também que usar de amor, de carinho e de ternura, ok? É isso que nós vamos ver aqui, algumas palavras-chave, né? Dos versículos 12 ao 20. Então, vamos começar aí com Gálatas 4, versículo 12 ao 16, que diz assim: Irmãos, eu lhes peço que tenham a mesma ideia que eu a respeito dessas coisas, pois eu estou tão livre dessas cadeias quanto vocês costumavam estar. Né? Que cadeias são essas? Dos cumprimentos das leis judaicas, ok? Vocês não me desprezaram naquela ocasião em que preguei pela primeira vez a vocês, embora eu estivesse na fraqueza da carne quando pela primeira vez levei-lhes o evangelho de Cristo. Né? Fraqueza na carne, Paulo estava doente. No entanto, ainda que a minha condição física lhes fosse uma provação, vocês não me rejeitaram e nem me mandaram embora. Ao contrário, vocês me receberam e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou até mesmo como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com aquele espírito feliz que sentimos juntos naquela ocasião? Porque eu sei que naqueles dias vocês, com toda alegria, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado para mim para substituir os meus, se aquilo tivesse me ajudado. E agora eu me tornei inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? 17. Esses falsos mestres que estão tão ansiosos em agradá-los não estão fazendo isso para o bem de vocês. O que eles estão procurando fazer é separá-los de mim, para que vocês prestem mais atenção neles. É bom zelar pelo bem sempre, e não apenas quando eu estou entre vocês. Meus filhos, mais uma vez estou sofrendo as dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Como eu gostaria de poder estar aí com vocês agora mesmo e não ter de discutir com vocês dessa maneira, pois a essa distância, francamente, eu não sei o que fazer. Então, Paulo, né, mais uma vez expressando aqui as palavras de tristeza, né, mas de uma forma, de um jeito mais carinhoso e assim, meio que, né, exortando e exaltando os Gálatas por terem cuidado dele no momento que ele chegou com tanta fraqueza até eles. Bom, então, nós já vimos, né, ao longo do nosso estudo, como o apóstolo Paulo havia sido o quê? Direto, né? Seco, direto com os cristãos, com os crentes da Galácia. Principalmente no início da carta, né? Na introdução da carta. Quando a gente pega essa carta aos Gálatas e compara com outras cartas que Paulo escreveu a outras igrejas, a gente vai ver que realmente nessa carta aos Gálatas ele foi mais direto, mais secão. Contudo, né, esse texto que nós lemos agora, que é do capítulo 4, do 12 ao 20, a gente denota uma mudança, né, uma surpresa. De repente, Paulo se dirige aos Gálatas com mais ternura, com mais carinho. E é essa ternura que deve marcar o quê? O nosso relacionamento. Então, nós temos que pegar isso que Paulo fez e trazer para os nossos dias de hoje. Se nós tivermos que corrigir alguém, exortar alguém, conversar com alguém, nós temos que fazer isso com a palavra, mas com amor, com ternura, com carinho. Né? Então, a seguir, nós vamos ver o quê? Quais são as palavras e expressões, são 3, né? Nós separamos aqui, que o apóstolo Paulo, através dela, né, ele denota o seu carinho e admiração pelos Gálatas. Então, primeira palavra é irmãos, né, que está lá no 4:12, que nós já lemos. Então, essa palavra, irmãos, empregada por Paulo, é um termo
que implica, a princípio, num relacionamento entre pessoas que nasceram de um mesmo pai. Então, a primeira conotação, né, o primeiro significado da palavra irmãos é o quê? Duas pessoas que nasceram do mesmo pai. Então, os filhos de Jacó tinham um só pai, porém diferentes mães. Então, Jacó tinha as esposas, tinha as concubinas, certo? Então, eram ali vários filhos, né, 12 filhos de Jacó. Então, eles eram irmãos porque naquela época se considerava, a tradição judaica considerava que para ser irmão bastava ser filho do mesmo pai, né? Então, no contexto do Antigo e Novo Testamento, o mesmo útero, né, ou seja, a mesma mãe, não era determinante para se estabelecer a relação entre irmãos, mas sim sendo o mesmo pai. Quando estudamos o Novo Testamento, descobrimos que temos um mesmo pai, ok? Então, quando a gente começa a ver agora o Novo Testamento, ou seja, a partir dos Evangelhos, a gente descobre que todos nós que cremos em Cristo, verdadeiramente, nós temos o mesmo pai. E quem é esse mesmo pai? É o mesmo pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso pai também, né? O nosso Abba Pai, nosso paizinho querido. Então, somos parte da grande e da bendita família de Deus. Por quê? Pela sua graça e pelo seu amor derramado por nós, ok? Efésios 2:19 diz assim: agora vocês já não são mais estranhos a Deus e nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Então, a partir de quando vocês não mais são estranhos? A partir de quando não são mais forasteiros? A partir do momento que você passa a ser membro da família de Deus, que você passa a aceitar a Cristo, a reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e passa a ter o mesmo Pai, ok? Então, Jesus, à luz de tudo isso aí, não apenas o Filho unigênito de Deus Pai, né? Aquele versículo que todas as vezes eu inicio nossos vídeos aqui, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus, o Filho único de Deus, o unigênito de Deus, quando Deus mandou, Cristo era o único Filho, o unigênito, né? Da mesma natureza de Deus. Então, hoje, ele se faz também o quê? Além de ser o único Filho verdadeiro de Deus, né, da mesma natureza de Deus, ele é também hoje o nosso irmão mais velho. Jesus hoje, então, ele se torna o quê? O primogênito do nosso Pai querido, Deus Pai Todo-Poderoso, porém, nosso irmão mais velho, porque hoje nós somos adotados, né, pelo sangue de Jesus. Nós somos adotados, nós somos também filhos de Deus. Romanos 8:29 diz assim: desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho, de tal modo que seu Filho, ou seja, Jesus seja o quê? O primeiro entre muitos irmãos, né? Então, Jesus é nosso irmão mais velho, ok? Podemos considerar assim, com toda tranquilidade. Então, deixar de amar, deixar de cuidar, deixar de assistir o nosso irmão na fé é o mesmo que negar a nosso irmão primogênito, porque é da nossa família, é um irmão da nossa família, Jesus Cristo, ok? Então, quando eu nego ajuda a um irmão na fé, estou negando, na verdade, ajuda a Cristo. Foi ele mesmo, né? Foi Jesus mesmo quem disse que quando nós vestimos, alimentamos, visitamos, né, ajudamos o nosso irmão que está necessitado, mesmo esse irmão sendo o menor de todos eles, nós estamos fazendo, na verdade, a quem? Nós estamos fazendo ao próprio Cristo, né? Mateus 25:40 diz assim: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo do mais pequenino, a mim o fizeste, né? Então Jesus está aqui afirmando que sempre quando nós amamos, ajudamos os nossos irmãos, seja o menor deles, nós estamos fazendo a
Cristo. E Paulo, né, revela através dessas palavras esse cuidado fraternal para com os seus leitores, de uma maneira toda especial, né? Nessa parte aqui agora da carta que nós estamos lendo. Então, antes, Paulo já os havia chamado de irmãos. Está no versículo aí 1:2, 1:11 e 3:15. Mas, né, é aqui nessa porção do capítulo 4, de uma forma toda especial, que nós podemos ver o coração realmente do apóstolo Paulo. Parece que Paulo deixa um pouco, né, todo aquele nervosismo, aquela angústia dele, aquela tristeza de ver o que os Gálatas estavam vivendo, e aí então ele fala, opa, peraí, deixa eu dar uma acalmada aqui, e deixa eu demonstrar realmente aquilo que eu sinto por eles, que é meu amor, meu carinho e minha ternura. Bom, então a pergunta que se coloca a seguir é a seguinte: será que nós temos consciência emocional e intelectual da beleza e profundidade do significado da palavra irmão em Cristo Jesus? Né? Porque às vezes se torna muito banal você chamar todo mundo de irmão. Né? O irmão aqui, o irmão ali, ah, irmão, o irmão. Só que será que todo mundo tem essa consciência, né, de qual é realmente a importância e como nós devemos tratar essa pessoa que nós chamamos de irmão? Ok? Ou será que nós estamos simplesmente usando essa palavra de uma forma mecânica e formal? Por que formal? Ah, porque eu conheci ele na igreja, tal, ele vai na igreja, também vou na igreja, então é meu irmão. Então eu chamo de irmão. Então não está chamando de irmão por causa do sentimento, por causa do amor, por causa do cuidado que quer ter com a pessoa, mas de uma forma mecânica e formal. Então, isso é uma coisa que nós devemos nos alertar, né? Como nós estamos realmente encarando os nossos irmãos em Cristo. Segundo ponto, Paulo fala que os Gálatas receberam ele como um anjo de Deus, comparado a um anjo de Deus, né? Lá no versículo 14. Então o apóstolo Paulo diz que os crentes da Galácia o haviam recebido como um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus, como se fosse a Cristo Jesus. Então, ao falar assim, né, dos cristãos da Galácia, Paulo estava o quê? Os exaltando, os elogiando. O apóstolo Paulo destaca aqui, dessa forma, o carinho e amor dos crentes da Galácia para com ele. O contraste estabelecido por Paulo é o quê? Notório, né? Ele fala de si como alguém que estava em necessidade, como alguém que estava enfermo, alguém que estava desprezível. E mesmo assim, com todos esses problemas, aqueles crentes, aqueles cristãos da Galácia o acolheram ele e cuidaram dele, ok? Então Paulo, né, a gente vai entrar numa parte aqui que as pessoas têm muita curiosidade, né, em descobrir e tal. Paulo tinha um espinho na carne, o famoso espinho na carne de Paulo. Então Paulo estava enfermo e foi até aquela região da Galácia, possivelmente esperando ter o quê? A cura para o seu mal naquela terra. Não temos, tá, pessoal, detalhes dessa enfermidade de Paulo. Nas escrituras não tem. Alguns, certo, estudiosos, historiadores, tal, dizem que Paulo tinha o quê? Uma certa epilepsia. E outros afirmam que seu problema era na visão, as vistas dele. E até daí, né, se tira o fato dos Gálatas se compadecerem de Paulo, ao ponto do que, se possível fosse, arrancar os próprios olhos e darem-nos a Paulo, certo? Então, através, né, dessa parte do versículo 15 aí, alguns estudiosos acham que Paulo estava com problema na visão. Mas, né, a palavra final realmente sobre o espinho da carne de Paulo, qual era realmente essa doença, essa enfermidade de Paulo, o que fazia Paulo sofrer, nós não sabemos, tá? O que nós sabemos é que todos nós temos alguma espécie de espinho na carne, né? Todos nós temos algum tipo de problema, todos nós temos algum tipo, às vezes, de enfermidade, algo que nos perturba, algo que nos incomoda, algo, às vezes, que tira a nossa paz, né? Então, todos nós que já temos orado por isso, pedindo a remoção desse espinho da nossa carne, às vezes nós precisamos o quê? Parar, né, um pouquinho e ouvir as palavras de sabedoria
que Paulo escreveu para a gente. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10, Paulo fala assim, ó: uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso, foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes, implorei ao Senhor que o tirasse de mim. E cada vez ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo. Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então estou forte. Amém? Então, Paulo chegou a um momento da vida dele, né, que ele entendeu que aquele problema dele, aquele espinho na carne dele, era algo que fazia, né, ele pôr um pouco os pés no chão, certo? Ele pensar, não, eu sou um ser humano e eu preciso, apesar de tudo que eu passei, né, todas as graças, por todos os milagres, apesar de tudo que o Senhor falou comigo através de Cristo Jesus, apesar de todos os feitos que eu estou fazendo, tantas igrejas, né, por onde eu passo, que eu estou implantando, o apóstolo Paulo, apesar de tudo isso, eu sei que eu sou um ser humano pecador. Eu sei que eu preciso de Cristo, da ajuda de Cristo. Então, esse espinho na carne de Paulo o ajudava a lembrar disso, né? A não se exaltar, mas sim exaltar sempre a Deus. Então, como nós vimos aí em Coríntios, ele orou 3 vezes para que seu espinho fosse removido. E ele pensava que aquele espinho pudesse atrapalhar o seu trabalho, né? Aquilo preocupava, aquilo às vezes ele humilhava Paulo. É possível que aquilo até mesmo o irritasse e comprometesse a sua reputação cristã. E aos olhos dos homens, é possível que Paulo não tivesse fé suficiente para que Deus o curasse. Como assim? Né? Tem tantas pessoas aí que oram por outras, né? Tem tantas pessoas aí que ensinam a palavra de Deus e fazem tantas coisas boas. Mas aí, se essa pessoa tem um problema, tem uma enfermidade, né? As pessoas que estão ao derredor vê aquela pessoa com aquela enfermidade, aquele problema, aquela dificuldade, e fala: como é que você ajuda tantas pessoas? Como é que você ora tanto pelas pessoas e você mesmo não sara? E você mesmo não se cura? Você não ora por você? Você não tem fé suficiente por você? Né? Então, algumas pessoas, às vezes, podem nos julgar por causa disso. E pode ser que acontecia isso também com Paulo. Mas é que Paulo é o que Paulo falou. Gente, eu tenho um espinho na carne e eu entendi. E esse espinho na carne que eu tenho, que eu sofro, é para exaltar a Deus. Né? Então, muitas vezes, pessoal, esse problema que eu tenho, esse problema que você tem, essas dificuldades que você tem, e que quantas e quantas vezes você já jejuou, você já orou, para poder o quê? Deus sanar esse problema. Né? Deus mudar tudo isso aí. E se até agora não mudou, será que realmente Deus quer que mude? Será que realmente Deus quer tirar esse espinho da sua carne? Né? Então é algo para se pensar, porque Paulo está ensinando isso para a gente. Não sou eu, Alessandro, que estou falando. É a palavra de Paulo, ok? Inspirada, desculpa, inspirada pelo Espírito Santo, com toda certeza, porque toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Né? Então, longe da verdade, né? Não longe da verdade, Paulo cresceu espiritualmente, ok? Enquanto ele era o que? Esbofeteado. Quanto mais ele sentia esse espinho na carne, mais ele compreendia que esse era o caminho da liberdade, da maturidade, do crescimento espiritual. Então Paulo conseguiu converter
esse espinho, esse problema que ele tinha, e em crescimento, em maturidade espiritual, ok? Então, essa é a segunda lição, né, que nós entendemos nesse texto. Então, a primeira lição que nós vemos é como nós devemos considerar os nossos irmãos, não somente formalmente, mas irmãos realmente como se estivéssemos ajudando a Cristo, né? Com amor, com carinho, com ternura. Segundo ponto, às vezes o meu espinho, o seu espinho na carne, serve para nos fazer crescer espiritualmente. E terceiro, né, o ponto aqui que nós vamos ver é lá no versículo 19, e Paulo chama eles de meus filhinhos, né? Então essa expressão, meus filhinhos, é uma expressão de carinho, de ternura, que Paulo mostra para com os crentes da Galácia. E é uma palavra que faz até lembrar, né, do apóstolo João. O apóstolo João tratava, sim, seus leitores com muito carinho, com muito amor. Porém, a ternura de Paulo encontra-se pontilhada de angústia, né, envolta em angústia. E aí que vem a expressão, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, né? O que essa expressão que Paulo usou quer dizer? Então, nós cremos que essa figura de linguagem, né, seja uma semelhança, metáfora, o que quer ensinar é o quê para nós? Que ganhar uma vida para Cristo é como dar à luz, né? E dar à luz é algo fácil? Para a maioria das mulheres, não é fácil. É algo que se passa por um processo, né, de gestação. Então, a mulher normalmente carrega ali o bebê durante 9 meses dentro de si. E quando está perto de dar à luz ao bebê, ela sente o quê? Muitas dores, muitas contrações, ok? Dores de parto. E na hora do parto também, né? Principalmente se for um parto natural, vai sentir muitas dores. Então, Paulo está comparando, né? De você ensinar uma pessoa, de você ganhar uma vida para Cristo, como dar à luz, né? Então, o processo de evangelização, o que é o processo de evangelização? É você pegar uma pessoa e orando por ela, ensinando a palavra de Deus para ela, andando junto com ela, explicando para ela, tá? Esse é todo o processo de evangelização. Ele é como um processo da gestação na mulher. Pena que tenha tanto aborto, ou seja, pena que às vezes, ou em muitas vezes, né, na metade da evangelização, num certo período que nós estamos evangelizando a pessoa, nós abortamos o processo. Ou seja, nós às vezes nos cansamos, outras vezes nós achamos que aquela pessoa não tem jeito, né? E nós paramos a evangelização. E não é assim que Paulo está nos ensinando. É como um processo de fecundação e gestação. Mas ali a semente plantada não é nossa. A semente é plantada por Deus. A semente é a palavra ungida, né, de Deus pelo Espírito Santo. Então, nós não podemos correr o grande risco de darmos à luz, ou seja, evangelizar uma outra pessoa e essa outra pessoa ser um filho da carne, um filho da tradição. Ou seja, eu estar evangelizando de forma errada. Eu estar pregando para ele um evangelho que não seja verdadeiro, que é o que estava acontecendo com agora o povo da Galácia, né, aos Gálatas, quando falsos mestres estavam levando um outro evangelho diferente daquele que Paulo tinha pregado a eles, né? Então, é Cristo que precisa ser formado no coração dos homens. E isso é obra do Espírito Santo. Nós somos apenas o que? Instrumentos. Que instrumentos? De semeação. Semeadura, semeação. Nós só simplesmente pegamos a semente, que é a palavra de Deus, e jogamos, né? Instrumentos para jogar, para semear a palavra no coração das pessoas. E aí é o Espírito Santo que faz a obra, ok? Aquela palavra, né, de Jesus a Nicodemos, que está em João 3, versículos 6 e 7, diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, você que é nascido da carne, né, de forma natural, da sua mãe, de mulher, é necessário que você nasça novamente do Espírito, ok? Então é necessário que você nasça de novo.
Conclusão da nossa lição de hoje, né? Ao refletirmos nesta passagem do capítulo 4 de Gálatas, nós descobrimos o quê? Que Paulo estava escrevendo aos Gálatas diretamente do seu coração. Então, essa obra literária não é um tratado teológico simplesmente, mas é uma carta de um amigo, de uma pessoa que amava muito aquele povo da Galácia. A razão para que Paulo falasse aos Gálatas com tanta ternura encontra-se no fato de que aquilo era crucial e essencial na fé cristã que estava em risco. A fé na graça de Jesus, como único e suficiente meio para a salvação do homem. Então, Paulo tinha ensinado isso aos Gálatas, né? Que a fé na graça de Jesus, como único e suficiente meio para a salvação do homem, era o verdadeiro evangelho. E isso estava em risco, porque falsos mestres estavam ensinando outras coisas. Então, ao tratarmos de assuntos solenes, né, importantes da fé cristã, jamais devemos esquecer a ternura, o carinho e o amor, que são o quê? Características singulares dos discípulos de Jesus, da família de Deus. Então, se você é um filho de Deus, se você é um irmão mais novo de Cristo, se você faz parte da igreja, se você é a noiva de Deus, a noiva de Cristo, desculpa, você tem que ter essas características, né? Ao tentar exortar, ensinar e corrigir as pessoas. Ter ternura, ter carinho e ter amor. Ok, pessoal? E vamos finalizar aqui com João 13,35, que diz assim: esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros. Olha, ele não está falando simplesmente de um amor, falando de um profundo amor. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então, quando que nós provamos às outras pessoas, ao mundo, que nós verdadeiramente seguimos ao Senhor? Quando nós amamos eles profundamente. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, número 12, tá? Primeira aula 2024. Se você gostou da aula, não esquece de deixar seu like aí no vídeo e principalmente compartilhar com outras pessoas que ainda, né, talvez não conheçam o canal e às vezes também não conhecem a palavra de Deus. Vamos estar orando para encerrar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado por esse tempo contigo. Que o Senhor possa, Pai, continuar nos abençoando, possa continuar nos protegendo, nos guardando, nos sustentando, ó Deus, nos livrando, Pai, dos males desse mundo, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer em tua palavra, que nós possamos realmente estar firmes na rocha que é Cristo Jesus. Que se vier os problemas, Senhor, as tribulações sobre nossas vidas, que nós possamos absorver, que nós possamos enfrentá-las, Senhor, de uma forma que tenhamos fé e esperança e possamos sempre saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Que a nossa fé em Ti, que a nossa fé na Tua palavra, que a nossa fé na Sua segunda vinda, na vida eterna, Pai, venha crescer a cada dia mais e mais em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Muito obrigado. Você ficou comigo até esse momento. Um grande abraço, um grande beijo a todos. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.